A gente falou um pouco bem pouquinho sobre hipocalemia, né? Ela é predisponente na síntese de amônia. O paciente nefropata que não filtra, que retém, pode tender a hipercalemia, que é grave, mas o paciente nefropata, principalmente aquele que está em poliúria, polidipsia, ele faz hipocalemia, que é importante para a síntese de amônia, tá? Síntese de tampões urinários de fosfato, que são tampões fracos. Mas é aquela, o paciente está com dificuldade de jogar H+ para fora, de reter bicarbonato, a formulação desses tampões de fosfato costumam auxiliar no equilíbrio ácido-básico. Contudo, à medida em que a doença evolui, né, o mecanismo se exaure. E uma vez exaurido, perde-se a capacidade de gerar tamponamento a partir desses tampões fracos. Então você já nem fazia um tampão bom, faz um fraco e agora ele não funciona. É o famoso tem, mas está faltando. Tá? Tem, mas está faltando. Bom, amônia livre, você tendo a amônia livre, ela é altamente imunorreativa e lesiva tecido. Além da cascata de calicreína, no final da cascata da inflamação, a gente tem que lembrar que existe a formação do complemento. E havendo formação de complemento, você tem mais lise tecidual. Certo? Bom, associa-se a isso nefrotoxicidade e estresse oxidativo, mais lesão intersticial e tubular, mais ativação não imunológica da cascata de complemento, lesão adicional, degeneração e fibrose. Um vai ocorrendo após o outro e se soma a todo aquele ciclo retroalimentante anterior. Bom, toda a hipocalemia, a gente tem que, do paciente nefropata, a gente tem que pensar em alterações estruturais e funcionais dos rins. Como que a gente corrige isso? Dieta. Para casa. Na internação, dieta e fluidoterapia. Sabe aquele cloreto de potássio que se usa para fazer eutanásia? Aqui ele salva. E salva muito. Bem calculado, bem direitinho, salva. Certo? Hiperfosfatemia. Tampões fracos, induzindo mais acidose metabólica. Não é que a hiperfosfatemia ela cria acidose. É que por conta dela, e não havendo reabsorção de bicarbonato, com excreção de íons H+, só tem tampão fraco. Mais acidose metabólica. Certo? Bom, causa mais importante de hiperfosfatemia é a falência renal. Certo? Falha, falência e insuficiência. É quando se perde os mecanismos compensatórios, é quando a gente começa a ver hiperfosfatemia. Tá? Bom, hipomagnesemia, ela ocorre secundária à perda renal, já não está mais nem filtrando, está só passando. Hipomagnesemia, se houver perda intersticial, agrava mais rapidamente, agrava também perda de potássio, porque magnésio leva potássio junto, e aí faz mais hipocalemia. Tá? Só que o conhecimento sobre o magnésio em si, assim, quando a gente vê de livro, não é tão muito difundido com relação à sua importância, a não ser pensando magnésio levando potássio junto. Pelo menos eu não encontrei nada muito mais importante para passar para vocês em aula, certo? Isso aí seria algo mais, tópicos mais avançados de bioquímica para a gente poder tratar aqui. Então, de maneira geral, deixa o magnésio de lado, tá? Manifestações clínicas, depende do grau de comprometimento da função renal. Animais podem ser assintomáticos. Então, tem aquele que tem hálito urêmico? Tem. Tem paciente que não tem nada. Tem paciente que não tem necrose com borda da língua? Tem. Tem paciente que tem diarreia? Tem. Tem paciente que não tem nada. Tem paciente que tem poliúria e polidipsia?
Tem paciente que não tem nada, nada, nada mesmo, tá? É uma doença, principalmente que nos estágios iniciais, por vezes não tem nenhum sinal clínico, tá? Porque ela é crônica, ela está acontecendo. A aguda vai matando, a crônica vai acontecendo, ela vai evoluindo, tá? Detecção da lesão depende de exames laboratoriais associados a exame de imagem e para avaliar isso, para estimar lesão, para definir a causa, inclui aqui biópsia. Poliúria, polidipsia pode ser o sinal mais importante no começo da evolução da doença para a piora, certo? Nesse caso aqui, nos felinos, é até ainda mais importante, pelo mesmo motivo que os cães são menos sensíveis à acidose metabólica, os felinos também são muito mais sensíveis a essa questão do controle hidroeletrolítico, tá? Aí eu repito novamente. Cálculo de fluido terapia é importante para todos, mas para o felino ainda mais, certo? Se dá, principalmente pela capacidade renal reduzida de concentrar a urina, logo faz poliúria, a polidipsia vai compensatória. Então, o paciente ele desenvolve hiposternúria, que é a urina de baixa densidade, proteinúria, principalmente por conta do aumento da pressão arterial, alterações de imagem, como degeneração da cápsula ou irregularidade capsular, perda da relação córtico-medular, aumento do índice de resistividade e hipertensão arterial sistêmica. Isso tudo que eu falei aqui já é um pulo para o diagnóstico. Já falei tudo e ainda vou repetir novamente, tá? Manifestações clínicas, perda de apetite, com certeza. Lembra lá da gastropatia urêmica? Emagrecimento, com certeza. Emaciação, perda de peso com consequente perda de massa magra exclusiva, né? Então, é aquele paciente que ele é o falso gordinho, às vezes, ele tá lá com um buchinho, tem lá uma gordurinha, mas não tem uma musculinha, certo? Emaciação. Sarcopenia, não tem uma musculinha, certo? Emaciação, sarcopenia. Vômito, desidratação, lembra lá da gastropatia urêmica. Neuropatias, encefalopatias urêmicas, letargia, fraqueza, ataxia, tanto por ação da amônia no sistema nervoso central, como hipocalemia, também causa isso aqui. E hipertensão arterial sistêmica. Tudo isso tem que ser considerado na hora de avaliar esse tipo de paciente, certo? Tudo. E aí o diagnóstico, sempre histórico e anamnese, exame físico como carro-chefe do diagnóstico de qualquer doença. Qualquer doença. Além disso, exames laboratoriais, quais? Bioquímica é muito vago. Quais bioquímicas? Tá. Ureia, create, que mais? Albumina, que mais? Você vai colocando, eu vou falar. Tá, quer dosar amônia? Que mais? Então, urinálise. Beleza, quem mais? Depois eu corto o que eu não quero aqui. Que mais? Eu estou pensando só no renal. Eu quero avaliar a lesão renal. Que mais? Precisa. Relação proteína-creatinina urinária, relação albumina-creatinina urinária. Precisa. Que mais? SDMA, beleza. SDMA. Que mais? De laboratorial.
Só isso? É, ficaria mais no clínico. Mas o débito urinário, beleza, vamos colocar aqui, vai, débito urinário, com certeza. Beleza, PPT, ok, tá. Que mais? Laboratorial. Débito urinário não é laboratorial, mas a gente deixa aqui. Tá. Pensando especificamente função barra lesão renal. Tem mais alguma? Pode ser, vai. Hemograma. Que mais? Acabei de falar no que. Não, não, mas aqui está dentro da urinálise, que é a densidade urinária. Hã? Potássio eu posso pedir sozinho, mas eu posso pedir hemogasometria. Hemogaso, preferencialmente arterial. Oi, pode. Aí eu vou colocar aqui embaixo. Fósforo, o que mais? Qual outro eletrólito? Botar potássio, cálcio. Magnésio não é tão necessário, não, mas se quiser colocar também aqui, beleza. Quiser ir mais a fundo, posso ir paratormônio, posso ir essas coisas se tiver hiperparadismo, secundário renal, enfim. Tá, beleza. Pensando em função barra lesão renal, albumina e proteína plasmática total não é tão importante preemptivo para isso. Não precisa. Todos esses aqui são bacanas. Hemogaso, ou um painel eletrolítico de fósforo, potássio, cálcio, podendo pedir magnésio ou não. Sódio. E cloretos. Cl menos. Sim. Mas ela perde não necessariamente porque está aumentada. Não é albuminúria pré-renal. A principal albuminúria é glomerular, é lesão renal mesmo, causada pelo aumento da pressão hidrostática, é hipertensão arterial sistêmica. Dosar aqui pensando em lesão renal, somente em lesão renal. E função renal não tem a menor importância. Certo? Não tem a menor importância. Pode pedir, junto com LTFA, GGT, bilirrubinas, bacana. Mas em termos de importância para avaliar renal, não. Certo? Diga. Cistatina C, bacana, sim. Não, falei não. Falei cistinúria. Cistatina C. Então vamos lá. Vou colocar um asterisco bem grande aqui na ureia. Por quê? De onde a ureia vem? Ela vem da conversão da amônia lá no fígado em ureia porque é um metabólito menos tóxico. E aí o clearance dela, parte é renal, parte vai pela via biliar, certo? Ela é muito mais bacana para avaliar, e muito mais, entre mil aspas, racionalmente falando, ela é muito mais bacana para a gente avaliar a função hepática como enzima de indução do que como não clearance lá pelos rins. Óbvio que o paciente que não faz clearance renal
faz elevação da ureia. Beleza. Só que a ureia altera por qualquer porcaria. Aumento da ingestão de proteínas, perda de massa magra, pode levar à elevação sensível da ureia. E é muito sensível mesmo. Dieta excessivamente proteica pode ter uma elevação da ureia. Ok. Creatinina é um metabólito da degradação de creatina e atividade muscular. Só que ela tem uma liberação mais constante e um clearance praticamente exclusivo renal. Creatinina é interessante. A creatinina, ela é interessante porque ela tem uma liberação constante. A cistatina C, ela tem um comportamento parecido com o da creatinina. A questão é que a cistatina C, ela sobe sensivelmente mais rápido que a creatinina. Só que não há validação ainda. Me dê 10 anos. Não há validação ainda para o uso da cistatina C veterinária, mas em medicina humana já se faz. Bacana pra caramba. Tem um valor preditivo melhor do que a creatinina, porque a creatinina vai subir quando tem lesão de 66% a 75% nos néfrons dos 2 rins. Certo? Beleza. Amônia. A amônia livre eu posso usar. Ok. Se for para não dosar amônia, dosar ureia, ou os dois, se for o caso, uma coisa bacana é para a gente raciocinar o risco de desenvolvimento de encefalopatias. Certo? Urêmica. E das lesões, por consequente, das lesões secundárias à uremia. Tá? Urinálise, extremamente importante. Relação albumina, creatinina urinária e RPC a gente já falou. SDMA é um marcador que aí é um pouco controverso, SDMA, porque a mesma AIDEX que produz o SDMA foi a AIDEX que financiou o estudo do IRIS para poder validar o SDMA. E aí tem ou não tem conflito de interesse? Tem. Inclusive, tem alguns trabalhos saindo aí, se der uma pesquisada no PubMed aí, com relação ao SDMA, duras críticas. Não estou dizendo que a SDMA não serve para nada, mas a desmetilarginina simétrica, que é o SDMA, com certeza pode ser que passe por algum processo aí de revalidação, reavaliação da sua capacidade de avaliação preditiva renal. Então, o SDMA também vou colocar um asterisco, apesar de que cai na prova, porque está no guideline, porque é o guideline que temos e que a gente vai utilizar ela como fator de agravamento. Se o SDMA tiver num nível que bota o paciente mais grave do que a creatinina, considera o valor do SDMA. A gente já vai ver isso. Débito urinário, avaliação constante do paciente, hemogasometria arterial de preferência, vai nos dar um painel eletrolítico bacana, ou a gente pode pedir um painel eletrolítico separado, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, marromênio, sódio, cloro, íon de cloro ou cloretos, a gente pode pedir. Na hemogaso já vem alguns desses, só que a hemogaso é mais interessante porque vem um painelzinho eletrolítico ali bacana e vem a avaliação do pH sanguíneo desse paciente, para a gente poder corrigir a acidose metabólica. Bom, segura só um pouquinho. Quem baixou os guidelines ou pegou lá no grupo, agora abre. Não tem como avançar aqui sem ter aquela tabelinha do guideline, eu preciso que vocês tenham isso na mão. Vou estar projetando na tela, certo? Mas eu preciso que vocês tenham isso na mão, tá? Não tem para onde correr, certo? Diga lá. 1 a 2 ml quilo-hora, é o débito urinário normal. Com fluidoterapia, você acrescenta o valor da normalidade de mais 1. Então, pode ir a 2 a 4 ml por quilo-hora, certo? Aí a gente faz na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta hora, depois a média de cada 6 horas e depois a média de cada 12 horas. Vai fazendo de hora em hora e vai fazendo as médias. Aí a gente faz o débito urinário. Hoje em dia tem até maquininha que faz isso.
Vocês jogarem aí no YouTube, vocês acham. É uma maquininha que conecta na bolsinha de urina. Então o paciente é de humano. O paciente faz o xixi, aí a maquininha vai recebendo, ela vai subindo, 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 e ela já registra a produção urinária e já vai calculando o débito urinário, de hora em hora e a cada 6 horas. Tem maquininha que faz isso. E o massa, ela liga na internet, você pode conectar diretamente no software de gestão da clínica, e aí já vai direto para a ficha do paciente. Isso é uma mão na roda. O trabalho que você tem é de sondar o paciente. Certo? Bom demais. Então, se vocês pegarem lá o guideline, que eu falei para vocês pegarem, tem lá, primeiro passo, diagnóstico da doença renal crônica. Então, ele fala lá as coisas que a gente pode fazer, exame de imagem, fazer avaliação do SDMA, fazer avaliação da proteinúria, certo? E a urinálise, densidade urinária específica, dos cães menor do que 1030, dos felinos menor do que 1035, considerar doença renal crônica, certo? Então, avaliar isso aí, certo? Bom, QR Code na tela. Quem tiver com internet aí, tem 10 segundos para abrir o celular e pegar. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pronto. Então vamos lá. Creatinina, SDMA, ureia e hemogaso. Ureia com um belo de um asterisco. Urinálise, extremamente importante. Com sedimentoscopia, coletado por cistocentese. Urina límpida, perfeita, sem hemácia, piúria, bacteriúria, sem celularidade. Aí faz relação proteína creatinina urinária. Paciente que esteja na faixa limítrofe, faça a relação albumina creatinina urinária. Faça. Estou dizendo para você fazer. Pode fazer. Certo? Além disso, temos o NAG urinário e o GGT urinário como marcadores de lesão tubular renal. Não é glomerular, é tubular. Certo? GGT urinário mais distal, ou seja, principalmente a alça de Henle e túbulo contorcido distal, e o NAG urinário mais proximal, túbulo contorcido distal e o comecinho ali da porção espessa descendente da alça de Henle. Certo? NAG urinário, porção proximal tubular. GGT urinário, porção distal tubular. Certo? Naquele paciente, lembra lá, essa menina, como é o nome? Vanessa? Valesca. Lembra ontem, Valesca, quando tu perguntou do negócio lá da semente de uva, eu falei do outro lado do etileno glicol? Pronto, é para essa galera aí. Você faz no primeiro dia e não dá nada. Não muda nada. No segundo dia aparece. Aí quando o bicho come semente de uva, primeiro dia ele não tem nada, no segundo dia ele não tem nada. 48 a 72 horas, 36 a 72 horas, ele começa a ter sinal clínico. É quando você começa a ver isso aqui subir. 24 a 48 horas. Aí o paciente começa a apresentar sinal de 48 a 72 horas da ingestão inicial excessiva da semente de uva ou da ingestão do etileno glicol. Tá? Etileno glicol é mais rápido. É bem mais rápido do que isso. Mas a semente de uva ela é mais tardia. Certo? Mas ambos vão causar destruição glomerular. Certo? Eita, glomerulosclerose não. Eita. Nefrose. Nefrose tubular. Então, necrose tubular aguda ou nefrose. Certo? Então, necrose tubular aguda. Tá? Exames de imagem. Ultrassonografia é o exame mais comum que a gente vai ver. Achados de ultrassonografia que são importantes. Alterações de cápsula, irregularidade capsular, perda de relação córtico-medular ou alterações de ecogenicidade, seja localizada, que descreva, por exemplo,
Sugestivo de degeneração cuneiforme da cortical medular, da camada cortical. Pode suspeitar de um infarto renal localizado, aquele exemplo que eu falei ontem, desenho no quadro. Aumentos e diminuições de ecogenicidade, né? Diminuição principalmente na aguda, aliás, diminuição mais na crônica, aumento um pouco mais na aguda. Na aguda pode ter mais o aumento, na crônica ambos, a depender da fase, certo? Mas é importante, tá? Mas o mais chamativo de todos é a perda da relação córtico-medular. Esse é batata. E a irregularidade da cápsula se dá exatamente por conta da perda estrutural desse rim, certo? Da perda de massa estrutural. Tomografia não é tão comum, é bacana, mas não é tão comum. Radiografia não é tão comum. Para avaliação primária renal, não. Mas assim, se o paciente não tem um rim, às vezes na radiografia, às vezes não, dá para ver o rim lá na radiografia. Então a gente consegue ver, dá para dizer, ó, ele não tem um rim, pronto, não tem um rim. Ok. Mas para avaliação renal propriamente dita, não. Agora, se o paciente tem uma urolitíase da pelve renal, a ultrassom vê? Vê. E a radiografia também vê. Certo? Então, para essas alterações paralelas, a radiografia ajuda, mas não diagnostica. Tá? E na ultrassonografia, esqueci de falar também, o índice de resistividade. Mas é coisa mais de nefrologista, não tanto de clínico geral. Ressonância também não é tão importante na maioria dos casos que nós atendemos no nosso dia a dia. Mas pacientes que têm alterações localizadas de estrutural ou que você queira fazer alguma pesquisa imaginológica que tenha algum marcador específico, pode ser que na toma ou na ressonância tenha alguma pesquisa assim, pode ser feito a avaliação de neoplasia, aí esses exames são bem importantes, tá? Mas coisa que a ultrassonografia, sim, essa é do nosso dia a dia, e ela vai nos servir muito mais como um teste de triagem para a realização de outras técnicas imaginológicas mais avançadas, certo? Com ou sem uso de biomarcadores. Biópsia renal é extremamente bacana para avaliação estrutural, óbvio, sempre coletar guiado, mas não é para todos os pacientes. E não é coisa que clínico geral pede, não é. Eu nunca pedi, pode ser que os senhores e as senhoras nunca peçam, mas provavelmente vocês podem ser que passem por algum paciente que foi solicitado por um outro colega que é nefrologista. Aí, o que é importante você saber? É saber que existe e por que faz. Por quê? Porque a pessoa pode vir tirar uma segunda opinião com você. Que esse exame, primeiro, não é barato e o paciente vai passar alguns dias urinando sangue vivo. Fora que estágios tardios de doença, para que eu vou furar o rim desse animal provocador se eu já sei que a doença já está no estado grave? Vale a pena. Vai resolver? Não vai. Agora, no estágio inicial, para determinar alguma etiologia que seja mais complicada ou que você não conseguiu descartar anteriormente, aí pode ser interessante sim, tá? Pode ser interessante sim. Agora, o paciente não pode estar anêmico, porque você vai furar o rim, ele vai ter uma perda severa sanguínea ali. Vai passar alguns dias urinando sangue, tá? E é um exame caro? É claro que é caro. Mas vai deixar de fazer porque é caro? Não. Aliás, vai deixar de indicar porque é caro? Não. Você não vai indicar por não ter capacitação, pode ser, ou não vai indicar porque aquele paciente não precisa. A escolha de recusar não é sua, é do tutor, certo? É do responsável pelo paciente, tá bom? Então, a biópsia renal está aí para ser feita? Tá, para o paciente que tem indicação de se fazer, certo? Não é para todos, é para pacientes específicos, ok? Taxa de filtração glomerular, a gente não mensura, a gente supõe. E aí a gente estima ela, supõe ela, a partir do débito urinário. Não é exame laboratorial, laboratorial é a urinálise, mas é a avaliação que tem que ser realizada no paciente. Injúria renal aguda e doença renal crônica. Porque define, inclusive,
se você aumenta ou não a fluidoterapia. E como você vai estimular a diurese, se é só com fluido ou se vai, inclusive, utilizar de diurético. E qual? Tá? Bom, então, não se esqueçam, o estágio da doença renal crônica é de 1 a 4. Da injúria renal aguda é de 1 a 5. Não me confundam as tabelas. Professor, você coloca a tabela na prova? Coloco sim. Pode ficar tranquilo. Não precisa filar, certo? A tabela vai estar lá. Pode ficar tranquilo, tá? Mais importante do que ter a tabela é você saber usar a tabela, tá? A tabela nossa, eu expliquei lá na aula de injúria renal aguda, dos guidelines que tem de humano, o KDIGO, o AKIN, né? O RIFLE, como que eles se baseiam, e falei do IRIS, que é o nosso, né? Ele é um meio a meio daqueles ali, em termos de racional, de como a gente raciocina o paciente. O do CKD, que é Chronic Kidney Disease, né? Então, o da doença renal crônica, ele baseia primariamente para definir o estágio na creatinina e no SDMA e faz o subestadiamento com a relação proteína creatinina urinária e a pressão arterial. Estadiamento, subestadiamento. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu olho, creatinina. Creatinina. Olhei a creatinina, beleza. Tem SDMA? Não. Fica pela creatinina. Tem SDMA? Tem. Se o nível da creatinina coloca no 1, mas o SDMA coloca no 2, SDMA tem um valor preditivo mais alto ou mais baixo? Mais alto. Como tem mais alto, a gente coloca pela SDMA. Se tiver SDMA, diga. Valor preditivo. Capacidade de prever antes. Então, o SDMA ele sobe quando tem lesão renal de 24% a 48% nos dois rins. Já a creatinina sobe de 66% a 75% nos dois rins. Então, ele tem um valor preditivo mais alto porque ele sobe mais cedo. Certo? Bom, fiz aqui o estágio, fiz. Qual o subestadiamento? Se ele tem ou não tem proteinúria. Abaixo de 0,2 para cão e para gato é não proteinúrico. Não proteinúrico. Posso fazer a RAC? Posso. Se você quiser, você pode. Ah, ele deu 0,25. Microalbuminúria. Mas não considera ainda como proteinúria, a menos que a clínica seja associada. Certo? A menos que tenha uma doença glomerular ali ativa, e aí você liga um sinal de alerta. De 0,2 a 0,5 nos cães e de 0,2 a 0,4 nos gatos é borderline, ou seja, limítrofe. Não é pouco proteinúrico, é limítrofe. Todo paciente limítrofe, se puder fazer a RAC, faça. Por quê? Se ele estiver na faixa limítrofe e for macroalbuminúria, toda macroalbuminúria é proteinúria. Deu para entender agora? Espero que tenha dado. Diga. Primeira creatinina. Tem creatinina, que é baratinho, R$ 38,00? Tem. Deu lá, não azotêmico, mas o paciente tem alteração de imagem. Beleza, doente renal crônico. Deu 1,3. 1,3. É abaixo do limite para cão. Beleza. Tem SDMA? Sim ou não? Você que diz. Vamos começar pelo não? Não tem. Então ele fica estágio 1. Não, professor, deu creatinina 1,3. Agora ele tem SDMA, que é duzentão? Tem, agora ele tem. Aí deu lá
25. 25 está aqui? Não. Aqui abaixo de 18. Mas está aqui, ó, entre 18 e 35. Botou no estágio 2. Se o SDMA colocar no estágio pior, considera o SDMA. A avaliação que você vai fazer é sempre para pesar, para pior, certo? Ainda tem mais uns detalhes, mas eu ainda não toquei nisso. Primeiro creatinina, primeiro SDMA, certo? Tá. Relação proteína-creatinina urinária. Se for borderline, faça a RAC. Se a RAC dela 0,31 é macroalbuminúria. Macroalbuminúria é proteinúria. Então ele pode estar aqui, ó, 0,35. Ele é borderline, mas ele tem macroalbuminúria. Ele tendo macroalbuminúria é proteinúria. Se eu colocar que tem RPC, faixa limítrofe, não coloquei RAC, você sugira pedir RAC. Aí você tira a nota completa. Não coloquei, não errou. Agora, se você disser que não precisa de RAC, aí eu digo, mentira sua. Aí eu tiro um pouquinho. Se você disser que é pouco proteinúrico, tá errado. Aqui não diz isso. Se você disser que é proteinúrico, tá errado porque você não tem RAC, não quis RAC. É raciocínio. A prova avalia raciocínio. Não avalia a resposta seca. Agora, tá lá. Você disse que ele tem RAC e espera que ele não esteja na faixa limítrofe, não esteja na faixa de macroalbuminúria. E não estando, ele não é proteinúrico, tá certo. Tá certo. 100% também. Se eu coloquei que tem RAC lá e tem macroalbuminúria e você disser que é borderline, tá certo ou tá errado? Tá errado. Mesmo a RPC estando na faixa borderline. Por quê? Porque eu coloquei um dado que contradiz. O dado diz, ele tem macroalbuminúria. Toda macroalbuminúria, mesmo dentro da faixa borderline do RPC, toda macroalbuminúria é proteinúria. Certo? É um quebra-cabeça. Olha passo a passo. Não adianta querer correr. Não precisa correr. Certo? Não precisa correr. Se eu colocar RAC, eu boto lá o dado da faixa de micro e macroalbuminúria. Eu coloco. Agora, pedir ou não pedir é com você. Certo? Se eu quiser que avalie macroalbuminúria, sim ou não, se eu botar na questão pedir, botando lá o valor da RAC, eu coloco a faixa. Se eu não colocar a faixa, você decide se vai pedir ou não. E eu sugiro que peça, se for necessário. Não. Se tiver proteinúria, é proteinúria. Aí não... Quando você quer valor preditivo, quando você quer pedir e detectar antes que seja proteinúria. Certo? Aí quando é proteinúrico, não é obrigatório. Mas se você pedir e diferenciar se a proteína principal é a albumina, aí ela diz muita coisa. Mas segura a onda, certo? Na regra fica aqui, no borderline. No borderline, você sempre vai pedir RAC. Aqui tem que raciocinar um pouquinho para querer pedir. Deixa isso aqui se você quiser fazer nefro. Se não quiser, aqui já vai resolver a tua vida. Certo? Pronto. Pressão arterial é a tabelinha. Aí uma coisa que é importante, ó, veja bem, outro detalhe. E isso tudo está no guideline. Leiam o guideline, pelo amor de Deus, leia aquilo lá. Pressão arterial. O paciente normotensivo a gente não trata. O paciente pré-hipertenso que seja proteinúrico, você trata por conta da proteinúria, não é por conta da pré-hipertensão. Se o paciente for hipertenso e for borderline, você considera ele proteinúrico. A hipertensão com paciente borderline, considere ele sendo proteinúrico. Sempre que você for avaliar e for pesar, pese para pior. Se a
hipertensão é o que agrava a proteinúria, o paciente hipertenso borderline, provavelmente ele é proteinúrico, então você pode colocar ele como proteinúrico. Quer tirar dúvida disso? Suprema, no próprio guideline tem um exercício que eu já vou dizer a vocês. A questão da prova, a questão que eu for colocar de estadiamento é igualzinho. Os valores são diferentes, obviamente. Mas o racional é igualzinho. Pegue o guideline e resolva o exercício. Vá lá, veja a explicação da resposta. Não é para decorar, eu não coloco o mesmo valor. Eu não coloco o mesmo valor. Mas o racional de responder a questão está lá. Eu já estou dando uma questão da prova. Não tem desculpa para essa questão. Eu quero que você raciocine, eu vou avaliar o teu raciocínio, não é a tua capacidade de decorar. Certo? Deu para entender isso aí? Peguem o guideline. Pela última vez eu vou falar isso. Vamos embora. Bom, lá tem os comentários de coisas que a gente faz. Tudo isso que eu falei do SDMA para você pesar para mais, da ordem das coisas, é exatamente esses comentários aqui. Ó. Creatinina em nanomol por litro, creatinina em miligrama por decilitro, SDMA, os níveis e cada um. Se o SDMA dá mais alto, pesa o estágio pelo SDMA. Certo? Subestadiamento proteinúrico, borderline e não proteinúrico. Já falei, passo adiante. E hipertensão, normotensivo, risco mínimo, pré-hipertensivo, risco baixo, hipertensivo, moderado, severamente hipertensivo, risco alto. Isso tudo foi dado na aula de cardio. Não foi nem daqui. Então esse conteúdo a gente já passou. Segue adiante. Olá, a tradução. Estágio 1 é não azotêmico. A creatinina dele vai estar normal, 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 normal. Em algum momento ele falou em ureia? Não. Esquece a ureia para estadiamento do paciente. Por isso que eu disse, azotemia na patologia clínica é elevação das excretas nitrogenadas, ureia, creatinina e amônia. A azotemia, quando eu estiver falando de avaliação clínica do paciente nefropata, esqueça ureia e amônia e foque na creatinina. Não azotêmico, estágio 1. Creatinina e SDMA normais, pode ou não ter alteração de imagem, tá? Urina, pode ou não ter alteração da RPC, mas provavelmente a RAC pode ser interessante pedir, porque se ele tiver ali com alteração na RPC, provavelmente ele está na faixa borderline. Se tiver. Certo? Dificilmente ele vai ser proteinúrico, porque nem sempre ele vai ser hipertenso. Ou pode ser ali pré-hipertenso, ou hipertenso mais próximo ali do 180, tá? Ele está ali hipertenso, mas não tão hipertensivo assim, tá? Nem está para lá do 180, mas também não é 150, 160. Ele está ali 170, 178, nem vai para o severo e nem vai lá para o pré-hipertenso, tá? E aí aquela coisa, ele faz sustentado? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, avalie esse paciente aqui com RAC, pode ser interessante. NAD de GT urinário para o paciente que tenha alguma nefropatia, que suspeite de alguma nefropatia tubular. Principalmente as tóxicas, tá? Estágio 2, azotemia, mas ela vai ser baixa, ó, 1.4 a 2.8. Creatinina e SDMA já vai estar aumentados. Hemogaso é importante? É importantíssimo, principalmente nos felinos. Felino e acidose metabólica no grau 2 já é extremamente importante. Para o cão é mandatório, não é mandatório, mas é extremamente interessante para se fazer o ajuste fino, tanto da nutrição como da fluidoterapia. É extremamente importante? É, mas não é mandatório. Mandatório não, tá?
Agora, do felino porque o felino é muito mais sensível à questão da acidose metabólica. Imagem, com certeza já vai ter alteração, com certeza. Com certeza já vai ter alteração em imagem. Perda da relação córtico-medular que já vai ser mais chamativa. Com certeza vai ter elevação de índice de resistividade. E com certeza vai ter alteração de cápsula renal. O rim vai estar ali com a estrutura dele, a conformação dele mais irregular. Tá? Urina. Faça RPC. A RAC aqui, com certeza, se ele for borderline, provavelmente a RAC pode ser macroalbuminúria. Pode ter sim, com certeza. Certo? Faça. Se ele der borderline, faça RAC. Faça RAC. Hipertensão arterial sistêmica é para eu fazer? Sempre. Aqui ele vai ser hipertenso. No 1, não necessariamente ele é hipertenso sempre sustentado. Pode ser que ele dê uns picos assim, vá para 170, mas provavelmente ele é normal para hipertensivo, 150, 160. Certo? Aqui, muito provavelmente ele já vai ser hipertenso. Se não for, ou é porque está tratando, ou porque é um milagre e a causa desse DRC não tem nada a ver com hipertensão arterial. Se não é hipertenso, pouco provavelmente a proteinúria é de origem de albumina. É proteína de alto peso molecular. Muito provavelmente é proteína de baixo peso molecular. Certo? Mas aí, a relação albumina-creatinina urinária, você faz a diferença de um de outro, você sabe o quanto de albumina é com relação a das proteínas totais. Aí, provavelmente, são outras proteínas de baixo e médio peso molecular. Abaixo de 69 kilodaltons. Estágio 3, azotemia moderada, creatinina e SDMA elevados, hemogaso arterial aqui é mandatório para todos os pacientes, e não é uma hemogaso só por dia, hemogaso seriada, chegou, faz, 1 hora depois faz, 3 horas depois da fluido faz, depois a cada 6, 12 horas, pelo menos uma vez ao dia, enquanto mantiver o paciente em controle fino de ajuste de fluidoterapia, o ideal é pelo menos 3 no dia, pelo menos, para você fazer a correção aí a cada 8 horas. E, inclusive, Simone deu uma palestra no CMEVET que ela mostrou um caso lá de uma cadela com piometra que eles fizeram, acho que umas 4 ou 5 hemogases num período de umas 4 ou 5 horas, e a hemogase era assim, ó, tá. Ela mesma mostrou aqui, setembro. Muita gente aqui estava lá no CMEVET e viu a palestra dela de acidose metabólica, tá? Então, assim, se vocês forem na rotina, vocês vão ver que a hemogase é um negócio que ele é caro se você faz um. Agora, quando vende pacotão, meu amigo, aí o preço cai bastante. E só cai preço de exame quando a gente bota na rotina. Não botou na rotina, não cai preço nunca. Lei da oferta e da demanda. Imagem. A radiografia para avaliar o rim não vai servir para muita coisa. Mas no estágio 3, raio-x de ossos longos e da cabeça vai ser para exatamente osteodistrofia fibrosa, mandíbula de borracha. Aqui você faz. Aqui você faz. Não é por conta do rim, é por conta do hiperparatireoidismo secundário renal, que pode estar numa fase inicial, inclusive. Quanto mais o paciente vive, mais risco ele tem. Controle fosfato, controle cálcio. Certo? Para você saber se esse hiperparatireoidismo vai estar rolando aí, e faça radiografia para fazer a triagem, tá? Urina. Faça RPC, se o paciente for limítrofe, faça RAC, mas aqui a RAC já não é mais tão mandatório, principalmente porque o paciente provavelmente vai estar proteinúrico. Se tiver proteinúrico, beleza. Não é mandatório fazer RAC para o clínico geral. O nefrologista pode ser que peça. Mas aí você tem que saber que ela existe e por que ela vai estar lá. Hipertensão arterial sistêmica, esse paciente necessariamente é hipertenso, próximo da faixa limite do hipertensivo severo, 180, 175, 178, sustentado fazendo pico de hipertensão severa, acima de 180. Esse paciente, se você descuidar da pressão dele, ele descamba a pau.
E aí ele pula daqui para cá. Assim, ó. Porque quanto mais hipertensão ele faz, mais proteinúria ele faz, mais ele detona o próprio rim, piora o estadiamento dele. Certo? Tá entendendo isso aí? Tá ok? Então segue o baile. E o último, a azotemia não é moderada, é severa, que eu tenho que corrigir. No estágio 4, creatinina e SDMA elevadíssimos, acima de 5 é elevadíssimo, a partir de 10, aí a gente tem que dar uma olhada lá no Daíra, ele fala 10 é risco iminente de falência múltipla de órgãos. Paciente DRC 5, DRC 4, não tem nada a ver com 5 do IRA. Mas saiba que o 5, o 4 do DRC, independentemente dele estar lá perto do 10 ou não, o risco de falência, ele estando no 4, é iminente porque ele já vem detonando o organismo dele inteiro há muito tempo. Isso aqui não foi da noite para o dia, tá? Não foi da noite para o dia. Então, mesmo ele não sendo acima de 10, considere qualquer coisa acima ali de 7,5, 8, risco de falência. Já considere. Não espere chegar em 10. Acenda o alerta quando tiver aqui, ó, daqui para cá. Porque aqui provavelmente já é cuidado paliativo. Aqui ele não volta à normalidade. É um e acabou. Não tem estágio 0. O 2 pode melhorar e voltar para o 1. O 3 até pode dar uma melhoradinha e vir para o 2. Raramente, mas pode. Para o 1 ele nunca volta. O 4, se não melhorar para o 3 para poder ir para casa, é daqui para as Campinas do Senhor. O 4 é gravíssimo. Cuide desse paciente. É esse o que pode ter indicação de eutanásia? Pode. Pode. Provavelmente ele pode estar em sofrimento? Provavelmente ele vai estar em sofrimento. Aqui é preciso muito brio para a gente avaliar e não tomar decisões precipitadas. Certo? Agora, óbvio, se o paciente está em sofrimento, a gente tem que, ao máximo, evitar a distanásia, que é manter o paciente vivo, mesmo em sofrimento. Pode. Para o 3 ele até pode. O 3, quando ele piora, ele geralmente vira 4. Quando a gente recupera para ele ir para casa, ele é um 3 grave. Então ele recuperou o suficiente para cair para cá, ficou 4,5 e tal, e está estável. Vou mandar para casa para ele ter qualidade de vida. Beleza. Quando ele piorar de novo, com certeza ele chega aqui 4 de novo. Certo? O 4, ou ele dá uma melhoradinha de leve e cai para o 3 e vai para casa, ou ele dá uma melhoradinha de leve, volta a comer e você libera 4 para casa para ele ter os seus últimos momentos com a família. É justo também. Eu não acho injusto isso não. Certo? Qualidade de vida, a gente não pode confundir. Foi muito boa a sua pergunta no sentido de que garantir que ele vai melhorar, ninguém pode garantir. Mas melhorar no estágio 4, a gente já chega nisso, por vezes significa ele comer. Comeu sozinho. Ou então ele parou de vomitar e está comendo sozinho. Quero levar ele para casa para ele ficar em casa, com a família. Porque aqui ele não vai melhorar nada mesmo. Sabe? Ponha-se você no lugar do animal. Você preferiria estar num ambulatório frio, sem tua família, ou estar perto dos teus? Sabe? É duro pensar nisso. Eu não discordo de ninguém aqui que ache duro tocar nesse ponto. Mas é preciso. Concorda? Pronto. E assim, se você tiver uma opinião diversa disso, que tem que lutar até o final, tudo bem também. Nesse sentido, eu sou bem em cima do muro. Eu nem tô para lá e nem tô para cá. Óbvio, eu não acho que tem que
ser draconiano e mandar fazer eutanásia. Não, aí não. Pera lá, calma. Calma. Mas se a pessoa disser assim, eu gostaria que meu cachorro, se for para morrer, morra em casa. Não vai dizer desse jeito, mas traduzindo em miúdos. Na emoção e no calor do momento, ela diga isso, eu, como veterinário e como pessoa, é o CPF, Chiarelli antes do veterinário. Vai pensar, cara, se fosse... Esqueça o meu CRMV, é o meu CPF falando. Se fosse eu preferiria. Eu preferia morrer numa cama segurando na mão da minha mulher e dos meus filhos, do que morrer numa cama de hospital sozinho com um médico e um enfermeiro em cima de mim, empurrando meu peito. Certo? Se for para eu escolher, eu escolho assim. Tá? Então, mas óbvio, isso sou eu. Você é você. Tá? Bom, para finalizar tratamento, como amanhã a gente tem 2 aulas de 2 horas, turma dividida, eu acho melhor a gente finalizar amanhã, do que eu correr e não finalizar tratamento hoje, porque aí fica um raciocínio só. Beleza? Bom, tem mais alguma dúvida? Não? Bom, então, o que eu vou dar de orientação para vocês agora, de como estudar isso aqui? Não tem para onde correr. Pegue o guideline, faça os exercícios do guideline. Se for o caso, faça um promptzinho no Gemini, joga o guideline lá e pede para ele fazer vários exercícios no estilo daquele lá, para você treinar o teu raciocínio. Treinem o raciocínio. Outra, exame. Eu não aceito pedir exame só por pedir. Eu quero que você explique o porquê. Eu quero que você saiba o porquê que pede. Tá? Não me peça nada sem saber o porquê. O que tem de conteúdo aqui, já visto até agora, se você chegar em casa e já der uma revisadinha nisso, amanhã a gente caminha a velocidade de trem-bala na questão do tratamento. Porque é um conhecimento que vai só por osmose, é só simplesmente vai. Você sabe por que está fazendo. Certo? Então não tem mais nenhuma dúvida, né? Beleza, pessoal. Vão na paz de Deus, vão almoçar, vão ser felizes.